Imagina que você tem um produto que você vai lançar uma coleção nova. Você pode vender o que você quiser. Por que que você não pode aplicar essa estratégia? Você pode, não precisa ser foto PB, mas você pode escolher uma temática e começar a contar aquela história com uma identidade visual própria daqueles posts, né? Criar uma identidade visual para aquela história. Pode ser em vídeo, pode ser o que quiser. Por que que ela usou foto preta e branca? Porque tem essa coisa, né? Conecta no nosso inconsciente coletivo, a foto preta e branca, a coisa de eu vou te contar uma história. E ela tá contando a história de várias mulheres do Rio. Então foi tudo escolhido a dedo, né? A estética, tudo isso. Trabalho com mercado imobiliário. Não sei como poderia usar essa estratégia. Me ajuda. Ué, Cá, pensa aqui comigo. Você vai, por exemplo, eu não sei se você comercializa um só empreendimento, mas vamos imaginar que você vai comercializar um empreendimento que está sendo lançado no mercado. É a mesma coisa. Pode começar a contar a história daquele empreendimento. Então você vai usar fotos deles, porque sempre tem uma história, né, em torno do empreendimento. Ah, esse aqui, ele prioriza a área comum, o lazer, ou ele tem um glamour, porque é a vista, porque não sei o que lá. Sempre tem os pontos ali de valor que são trabalhados para que você possa vender aquele empreendimento. Tudo é uma questão de sentar e pensar. Olá! Fina Flor, vender pro Dia das Mães. Imagina se você pega a história de uma mãe e de uma filha e você pega várias fotos de vários momentos dessa mãe e dessa filha e você começa a contar essa história, introduzindo o seu produto. Tudo isso vai culminar numa coleção, por exemplo, mãe e filha. Você pode usar essa estratégia de comunicação para criar expectativa no seu feed e nada impede que você continue vendendo o produto em lives, no IGTV, de repente, só não precisa colocar no feed a prévia lá do IGTV. Enfim, nos stories. Você não precisa parar de vender no seu Instagram. Vocês podem fazer isso com qualquer campanha, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia do Professor, Dia das Mulheres, Mês das Mulheres, né? Qualquer, Natal. Dá pra fazer essa estratégia de storytelling com o que vocês quiserem. Não, mas não é parar de postar que eu falei, Márcio. Eu falei pra você postar uma história no seu feed e você continuar vendendo nos stories e na live. Você não precisa parar de postar. Inclusive, você pode postar fotos contando a história, inserindo o seu produto. Por quê? Porque você pode pegar uma mãe e uma filha de modelo, usando os seus produtos, em vez de colocar uma coisa, simular uma foto PB. Nem precisa ser foto PB, você pode simplesmente fazer uma campanha como se fosse aquela criança crescendo e a mãe pega alguns... Ah, dá trabalho? Dá trabalho, lógico, gente, mas é por isso que vende, né? Tudo que dá trabalho vende mais. Você não precisa fazer isso com 20 fotos, você pode contar essa história em 6 fotos, por exemplo, e você vai mostrar o apartamento inteiro e você vai contar os pontos de valor daquele apartamento. Então, ó, você pega cada ambiente, por exemplo, e faz uma foto ambientada e vai contando a história. Tudo é a criatividade. Não tinha pensado nisso, faz todo sentido. Valorizar e introduzir os benefícios como história do empreendimento cliente. É isso aí. Como fazer isso para mudar de nicho? Gostei dessa... É exatamente isso, Celso, que as influenciadoras que decidem mudar de nicho fazem. Então, o que eu faço? Eu vou contar uma história. Aliás, as influenciadoras criadoras de conteúdo, né, que vivem de propaganda, que vivem de public post, são as que fazem isso com maior maestria, com mais maestria que eu conheço. Porque elas vão contando essa história. Então, por exemplo, a influenciadora quando é mulher e aí ela fica grávida, ela vai ter que começar a colocar lá, até para ela poder vender publicidade para empresas do nicho materno, ela precisa contar aquela história. Então primeiro ela faz um post mostrando o resultado da gravidez, ou um vídeo emocionante. Ela conta como é que foi a história, faz um post com a família, mostrando já uma barriga no começo. Então ela vai contando essa história, ela vai contando como é que ela tá construindo o quarto, se é menino, se é menina, o chá revelação. A história na vida de uma pessoa, ela é algo natural, né? Então, como que eu faço isso aplicado a uma campanha de Dia das Mães? Como que eu faço isso aplicado a um álbum? Como que eu faço esse conteúdo estratégico usando storytelling e contando essa história? Então, você vai precisar começar a contar a sua história. Eu não recomendo vocês mudarem de nicho o tempo inteiro. Então, eu vou te contar, por exemplo, tem uma outra influenciadora
que ela falava muito de moda no YouTube dela, muito de moda. Falava no Instagram e no YouTube. E ela começou a decidir, ela decidiu que ela queria começar a falar sobre viagem. Ela falou isso, inclusive. Ela falou assim, eu descobri que eu não quero estar na primeira fila do desfile de Paris. Eu quero basicamente estar viajando o mundo. É isso que eu gosto de fazer, essa é a minha paixão. Então, o que ela começou a fazer? Ela começou a contar a história, que ela ia viajar, pra onde que ela ia, pra onde que ela não ia. E ela começou a puxar esse conteúdo aos poucos. E ela contou publicamente essa história. Isso eu tô contando porque não é um bastidor. Ela contou no YouTube dela. Ela falou, olha, eu descobri que eu não queria estar na primeira fila do desfile de Paris, que eu queria estar viajando o mundo. Então eu vou trazer aqui mais conteúdo de viagem pra vocês. E ela foi fazendo essa mudança de nicho. Isso não impediu a audiência dela de crescer. Ela continua falando de moda, só que de um jeito muito mais diluído. Agora também ela casou, então não tá viajando tanto. Então assim, gente, a vida das pessoas, ela muda, né? A mesma coisa são os produtos, a coleção. Se você tem um negócio físico, você vai lá sentar pra tomar um cafezinho com seu cliente, com a sua cliente, e essa pessoa vai falar pra você, vai contar a vida. Ah, mas como é que você veio parar aqui? Como é que você abriu esse negócio? Ai, puxa, foi assim. Meu pai e minha mãe trabalhavam com isso, ou eu sempre tive um sonho, aí eu vim de empresa e abri o meu negócio. Isso que acontece naturalmente no cafezinho não deixa de ser storytelling. E a gente precisa trazer isso pro digital. Entender qual que é o seu arquétipo de marca, como que você vai contar essa história. Porque depende muito. Se o seu arquétipo de marca, por exemplo, é o arquétipo do herói, que é um arquétipo muito forte na marca da Nike, é superação, as fotos mostram superação, as legendas. Se o seu arquétipo, por exemplo, é o arquétipo do inocente, que é muito ligado a marcas, por exemplo, Dove, marcas muito engajadas, né? Que tem essa coisa de levantar bandeiras importantes da sociedade. A sua legenda vai ser diferente, a sua foto vai ser diferente. Então, tudo isso conta pontos. Conta no story ou no feed, escrevendo o vídeo. Renata, em todos os lugares de preferência. Por exemplo, qual foi a estratégia da Anitta? Eu vou parar de fazer story, eu vou marcar no meu feed que é um novo ciclo. Então eu vou sumir dos stories por um mês. Óbvio, né? Dificilmente a gente pode sumir dos stories por um mês e parar de vender que nem ela. Mas assim, essa foi a estratégia dela. Então de repente você pode parar, sei lá, uma semana pra contar essa história. Eu já vi gente que zerou o feed, por exemplo, pra mostrar que, putz, é um novo ciclo. Eu tô mudando tudo. Então, como é que você vai contar essa história? Tem que sentar e pensar em como que você vai colocar e aplicar essa estratégia. Assim, você tem que pensar em conteúdo pro feed, você tem que pensar em conteúdo ou não conteúdo pro story. Você tem que pensar em conteúdo para tudo. E se você tiver em outras redes, por exemplo, se você tiver no Instagram e no YouTube, é legal que você conte essa história por lá também. Porque nem só de Instagram é feito o mundo, né, gente? É verdade, Ale. Contar a história só por contar não engaja, é verdade. Tem que contar, e assim, e não adianta querer contar também, uma coisa importante aqui, tá? Pra quem quer gravar, um dos exercícios nossos é assim, gravar uma passagem da sua vida que te marcou. Porque a tendência é a gente querer contar a história inteira. Eu vou contar a história da minha vida no IGTV. Não dá, gente, daí é um filme, né? Não é um IGTV. Essa coisa do vídeo de 15 segundos nos stories, 15 segundos no TikTok, 15 segundos no Reels, agora 30 segundos no Reels, as pessoas estão ficando mal acostumadas, sabe? E aí elas não têm paciência de assistir uma live, por isso que a audiência nas lives tem caído loucamente, assim. Mas elas não têm paciência de assistir uma live, elas não têm paciência de assistir um IGTV, de assistir um YouTube. Quando elas vão para o YouTube, elas vão preparadas, assim, beleza, eu quero assistir esse vídeo aí de 15 minutos, de 10 minutos, de 8 minutos. Quando elas param para o IGTV, porque realmente é um tema que elas querem muito consumir. Então tem estratégias para você engajar a sua audiência contando a sua história e de preferência você contar uma passagem. Então, por exemplo, tem um IGTV meu que bombou, que eu nem imaginava que ia bombar. Porque foi a história de quando eu tava fechando um negócio, porque a gente não queria mais colocar recurso nesse negócio, a gente tinha perdido muito dinheiro com aquilo, tinha quase quebrado. E aí eu tava pensando se eu começava ou não um outro. Eu já tava com muito cliente de consultoria de rede social, de comunicação,
Mas eu não me imaginava voltando pra comunicação, eu fiquei muito insegura com a coisa de quase quebrar. E aí eu liguei pra um amigo meu e falei pra ele, putz, tá assim, tá assado, Ele falou, pô, eu vi seu canal no YouTube, eu vi seu Instagram, tá muito legal, não sei o que. Eu falei, pois é, tem gente me contratando pra fazer consultoria de negócios, de redes sociais, de comunicação, pequenos negócios, pequenos empreendedores, eu não sei se eu tô com medo se eu vou, se eu não vou. E ele, que era um empreendedor nato, assim, saiu de uma empresa grande, de um emprego seguro, amigo de faculdade, assim, irmão, ele e a esposa moram no Canadá hoje, morro de saudade deles. E aí ele virou pra mim e falou assim, Dani, é da vida do empreendedor quebrar e se reconstruir. A vida do empreendedor, ela não é uma linha reta, ela é assim mesmo e tá tudo certo. Você aprendeu e agora você não vai mais cometer os mesmos erros. E aí eu me enchi de esperança e fui e resolvi empreender. E quando eu soltei esse trechinho no IGTV, depois vocês olham lá, quem tiver curiosidade, teve até ex-chefe minha comentando e falou, caramba, que legal, puxa. Então, por que isso aconteceu, gente? Porque as pessoas se conectaram. Não precisa o empreendedor ter quebrado para se conectar com aquele vídeo ou ter quase quebrado. Só o fato de você ter que matar não sei quantos leões por dia, né? E etc. As pessoas já se conectam com aquilo e tem uma dificuldade. Então, você não precisa contar a sua história inteira. Conta trechos. Às vezes é alguma coisa que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, que te inspirou, que hoje te ajuda a tocar o seu negócio. Às vezes é a história de um funcionário, às vezes é a história de um bastidor do seu negócio, porque você contaria isso num cafezinho pro seu cliente. E se você contaria isso num cafezinho pro seu cliente, por que não trazer pra cá? Essa é a magia da conexão. A Fina Flor tá falando, as pessoas não prestam atenção, vão passando os stories com o dedinho assim, pá. Tem que ter estratégia. Lembra que eu falei que as pessoas estão ficando sem paciência? Antes eu fazia, as pessoas pediam pra mim. Pô, fala de tal tema nos stories. Eu falaria sobre esse tema aqui nos stories, ó, facilmente. Só que as pessoas não têm paciência mais. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou fazer uma live pra quem realmente quiser aprender isso. Porque se eu fizer stories disso, eu preciso pelo menos, pra falar de forma resumida, de 8 stories. E as pessoas não vão ter paciência e não vão consumir o conteúdo. E tinham me pedido já pra falar sobre isso nos stories. Porque eu falei disso, eu falei, gente, olha a estratégia aqui de storytelling da Anitta, que coisa louca, que coisa linda pra gente aplicar no nosso negócio. Eu falei, vocês querem saber mais sobre isso? E as pessoas, 90% falou, quero. Porque sempre tem alguém que fala assim, não quero, né? Mas enfim, é do jogo. E aí eu falei, vou fazer uma live exatamente por isso. Então, qual que é a estratégia, Fina Flor? Se você for falar nos seus stories, por exemplo, grava um de 15 segundos. Aí você coloca uma imagem. Aí você grava mais um. Então, quanto mais dinâmico os seus stories hoje, melhor. Principalmente por causa dessa cultura de TikTok. Essa cultura de Reels. Percebe? As pessoas não estão mais com paciência para consumir conteúdo ali de, meu Deus. Por exemplo, tem gente que vai gravar um IGTV. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu tô falando com o maior amor do mundo. A pessoa começa assim, oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo, eu vou falar sobre... Cara, perdeu sua audiência. Tem uma coisa que eu falo que é a regra dos X segundos. No shopping, existe uma pesquisa que uma vitrine no shopping tem 5 segundos para fazer, para convencer o cliente a entrar. Por isso que existe o profissional que chama vitrinista, porque isso é uma arte, é você persuadir o cliente a entrar. No Instagram isso é muito pior. No Instagram você tem 3 segundos para fazer a pessoa olhar o seu feed, para fazer a pessoa assistir ao seu vídeo. Por causa disso, a gente tá na cultura do dedinho, sabe? Eu vejo pela minha filha, ela não tem paciência, mas gente, na minha época é horrível, né? Parece, mas é verdade, na minha época a gente tinha que esperar a hora do desenho passar na TV, se perdesse, azar o seu. No dia seguinte, tinha que estar lá. Essa geração, e a gente mesmo, a gente tá ficando muito ansioso, a gente não quer esperar. Por quê? Porque Netflix não tem comercial. TV a cabo, gente, eu não tenho TV aberta na minha casa. Eu tenho 200 mega de internet na minha casa, porque eu trabalho com isso. E eu não tenho TV, porque eu não assisto. Eu só assisto Netflix, no máximo eu assisto de vez em quando jornal. A gente não tem mais essa cultura de esperar. Você vai fazer um vídeo de IGTV, você tem que começar mostrando, usando um gatilho ali de curiosidade. Mostrando o benefício, que vantagem Maria leva, quem é minha aluna sabe que eu bato muito nessa frase.
tem que mostrar para sua audiência por que ela vai te dar os minutos preciosos dela, gente. A gente tá na era da informação. A gente saiu da era da produção industrial, onde o grande bem de consumo eram os produtos, Fordismo, etc. E a gente, hoje, o grande bem de consumo é informação. Meu sonho é que as crianças aprendam comunicação na escola. Porque comunicação, ela faz governos, ela derruba governos. Ela faz empresas, ela derruba empresas. Comunicação é um grande poder. E a gente não conhece todas as ferramentas. Eu conheço porque eu estudo isso, né, gente? Trabalho com isso há 15 anos, abafo caso. A gente é massacrado por informação hoje. É informação no seu SMS, no seu WhatsApp, no Instagram, não sei quantas lives, não sei quantos Netflix, TV, coisa que você recebe em casa. Por quê? Porque as empresas entenderam onde que eu vou vender o meu produto e o meu serviço, onde está a atenção. Por isso que hoje em dia o Instagram, as redes sociais, elas não são para amadores, gente. Do fundo do meu coração. A concorrência vai aumentar, porque antes só quem entendia o poder disso aqui eram médias, pequenas empresas. Hoje todo mundo sabe que a atenção tá aqui. E onde tá a atenção é onde eu vou vender o meu produto e o meu serviço. A gente tem ilusão de que Facebook e Instagram é de graça. Não são. A gente tá pagando com o nosso tempo aqui. Ninguém abre um Instagram falando, vou consumir, que delícia. Mas as empresas sabem que aqui tá a atenção. Por isso elas anunciam aqui. Tem que começar já o conteúdo, gente, fisgando. Por isso, assim, estudem os gatilhos mentais. O que é o gatilho mental? O gatilho mental nada mais é do que fazer uma ponte, né? Ligar uma chave ali no cérebro da sua audiência que vai simplesmente acelerar uma ação. Não é manipulação, tá, gente? Não tem nada a ver com manipulação. Ele vai acelerar a sua audiência a tomar uma ação. Então, o gatilho da curiosidade, tem uma série de gatilhos, né? Tem um livro que chama Armas da Persuasão. Estudem, maravilhoso, necessário. Tem até mais gatilhos do que vocês precisam usar. Posto isso, vou encerrar a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, boa noite!